Estamos no ar com mais um podcast da Amizade. Desejar a todos boa noite. De volta aqui com mais uma edição aqui do nosso podcast. Hoje o nosso podcast ele vai ser temático. Nós vamos falar do mês Agosto Lilás, que é o mês de conscientização da violência contra a mulher, que isso tem sido muito trabalhado devido à violência que as mulheres enfrentam no dia a dia e mesmo diante das inúmeras ações que já foram implementadas, a gente vê ainda uma sequência muito grande ainda de ocorrências dessa natureza, seja a violência física, a violência psicológica, a violência financeira, patrimonial. São alguns dos tipos de violências que a mulher enfrenta no dia a dia. E para a gente falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo a advogada doutora Tiara Barreto. Seja bem-vinda. Obrigado aqui por atender o nosso convite. Obrigada, boa noite a todos. É uma honra participar desse podcast tão falado, tão comentado, né, na nossa região e falar de um tema tão importante, né, Adriano? A gente possa hoje disseminar informação sobre a questão da violência doméstica familiar. Bom, só para a gente apresentar, a doutora Tiara é advogada, graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá, é advogada e proprietária do escritório Barreto e Souza Advocacia, professora do Centro Universitário Leonardo da Vinci, assessora jurídica da Prefeitura Municipal de Itapajé e atualmente está como presidente da Comissão da Mulher Advogada na OAB Ceará Itapipoca e também é secretária-geral da OAB Itapipoca. Bom, a sua luta em defesa dos direitos da mulher ela já começou lá no início da sua carreira, né? Sim, sim. Eu me formei em 2010 e somente em 2012 eu comecei a advogar. Eu estudava para concurso e aí comecei a advogar em 2012, né, em Fortaleza. Depois, em 2013, eu vim para Itapajé, né? Passei numa seleção na época, né, na gestão do prefeito Ciro Braga, e comecei a atuar em equipamentos sociais voltados para esse tipo de acolhimento e atendimento jurídico a pessoas vulneráveis como a mulher em situação de violência. Então, lá em 2013, né, foi o início de tudo, quando eu comecei a atender as mulheres, a ter contato e entender esse universo, né, delas, e comecei também a palestrar sobre o assunto. Bom, e a gente vai, logicamente, aproveitar esse podcast de hoje para falar sobre o tema. É um tema bem atual, bem presente. As ocorrências, né, envolvendo mulheres estão aí acontecendo. Eu até vi um caso lá em Pentecoste, que ocorreu ontem. É um caso realmente muito triste, muito dramático. Mas é fruto dessa violência que é praticada contra a mulher. E a gente vai falar muito desse assunto aqui no podcast de hoje. Mas antes da gente aprofundar, quero aqui agradecer a parceria da Shopping Pães, está com a gente aqui no podcast da Amizade. Obrigado pela parceria. A Clínica Realize Odontologia Integrada também com a gente. Obrigado pela parceria de sempre. Rede Produtora sempre conosco aqui no podcast da Amizade. Obrigado também. Valeu, Rede Produtora. Agradecer também aqui a parceria do supermercado Supercenter, o varejão mais completo de Irauçuba, Hildson e Nayara, também aqui com a gente no podcast da Amizade. Sempre com a gente participando e sendo parceiros em todas as temporadas aqui do nosso podcast. Bom, doutora Tiara, queria que você explicasse para a gente, né, a ideia, né, do Agosto Lilás, qual que é a sua intenção, né, o seu objetivo, e a partir dessa explanação a gente já
poder também evoluir no sentido do que tem sido feito e do que a gente pode ter também como avanço em defesa da mulher. Sim. Adriano, o Agosto Lilás, ele é um mês totalmente voltado, certo, à conscientização e ao combate à violência doméstica familiar. Então, assim, todos os órgãos se movimentam para que esse mês seja um mês de grandes divulgações, de disseminação de informação, de eventos, de palestras, todos voltados para essa área, certo? Nós comemoramos também, dentro desse mês, 17 anos de Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, uma das leis mais conhecidas do mundo. É uma lei totalmente voltada à proteção da mulher, né, em situação de violência, que ganhou esse espaço, né, a duras penas, com a história sacrificante da Maria da Penha, né, que lutou muito por essa lei, né, passou 20 anos para que ela pudesse ver o seu agressor respondendo de alguma forma criminalmente aos crimes cometidos contra ela. Então, esse mês ele é todo voltado para isso. Então, nós temos, assim, pela OAB, nós temos uma rodada de palestras, de conscientizações. Tivemos recentemente, no dia 10 de agosto, um projeto trazido por nós, da OAB, juntamente com algumas comissões, certo? Como eu faço parte da Comissão da Mulher Advogada, nós atuamos também em parcerias com as outras comissões. Então, a Comissão de Direito Penal, a Comissão de Família e da Mulher Advogada trouxe para Itapipoca um projeto fantástico que fala sobre uma idealização de um juiz de direito, lá em Maracanaú, que ele implementou o projeto Paz no Lar. A gente trouxe para cá, né, para Itapipoca, para que as autoridades, o judiciário, né, o legislativo, que foi realizado na Câmara dos Vereadores lá, né, e toda a parte também da gestão pública municipal também compareceu, para que eles pudessem ver como era que estava sendo implementado e os resultados, né? Nós, em 17 anos de Lei Maria da Penha, temos algumas coisas a comemorar e outras coisas ainda a repensar, né? Então, assim, esse projeto, só falando um pouco dele, porque isso me encheu os olhos de ver esse projeto, porque ele é um projeto muito amplo. Ele trata a mulher desde da parte que ela chega para fazer a denúncia até o pós-trauma, certo? Ele acolhe a mulher, ele verifica, ele praticamente faz um mapeamento da situação atual dela, o que é que ela necessita. Ela está precisando de se inserir ao trabalho, ao mercado de trabalho. Vamos aqui fazer parceria com as indústrias. E lá eles têm parceria, né? Porque o Maracanaú tem um PIB altíssimo, né? Então, eles fazem incentivos fiscais, incluem as mulheres no mercado de trabalho. Tem também a questão precisa de um benefício, vamos caminhar para o atendimento jurídico, precisa da parte social e psicológica, ela vai fazer tratamento. Então, assim, é uma rede de apoio muito ampla. É uma situação que eu verifiquei assim, que é o sonho de cada município mesmo, porque a situação mais conflitante de uma mulher é chegar a denunciar, né? Porque muitas vezes elas não têm para onde ir, né? Elas não têm como é que eu vou fazer? Se eu sou sustentada pelo cara, né? Pelo meu esposo, meu companheiro, meu namorado. E aí, ele vai preso, como é? A família dele mora também na mesma cidade que eu. Então, é uma decisão muito importante, uma decisão muito para ser assim muito avaliada, porque tem todo um contexto social aí para ser enfrentado depois dessa denúncia. Contexto social aí para ser enfrentado depois dessa denúncia. Então, a OAB também fez essa semana campanhas de conscientização na internet, né? Algumas advogadas falavam sobre o que era a violência, o que era que poderia ser feito, isso através do Instagram da OAB. Também juntamente com a Semana do Advogado, que a gente fez uma rodada de palestras, né? Muitos eventos, todos voltados para também o Agosto Lilás. Então, assim, no todo, eu vejo que houve um avanço muito grande. Nós temos atualmente Casa da Mulher Brasileira,
né, que estão sendo instaladas. Inclusive, o Itapipoca ganhou a Casa da Mulher Brasileira e vai ser instalado lá em Itapipoca. Aqui eu não sei como é a situação do município de Irauçuba, mas acredito que tenha CREAS, né, que é um centro de referência especializado em assistência social. Lá em Itapipoca tem CRAM, que é um centro de referência só da mulher, que acolhe também essas mulheres em situação de violência. Em Tapajé, há 2 semanas, o Ministério Público está implementando, ainda está em fase de processo ainda para poder começar a iniciar grupos reflexivos, que eles tratam do agressor, que é outra parte super importante que a gente não pode esquecer. Porque se a pessoa está praticando isso, ela precisa ser também acolhida, né? Precisa saber o que é que faz com que ele pratique esse tipo de crime, né? Então, assim, fazendo um apanhado breve do que estamos fazendo, qual o meu objetivo, o que é que a OAB está fazendo, resumidamente seria isso, disseminando informação, que é o que a gente pode fazer, né? Trazendo projetos de fora. Inclusive, a gente teve uma visita, né, no Tribunal de Justiça, a desembargadora Marluce, convidamos ela para o nosso projeto, sensibilizamos para a causa, só que ela não pôde comparecer, mas nos recebeu, falou de inúmeros outros projetos que tem em Viçosa, várias outras cidades aqui, no Ceará, Juazeiro, que estão bem avançadas em relação a esse combate à violência doméstica. Eu vejo muitas ações, inclusive hoje o governador ampliou, né, aí essa questão da Casa da Mulher Brasileira, a questão do acolhimento. Sim. Aqui em Irauçuba, na semana passada, foi apresentado um projeto de indicação que cria a Ronda Maria da Penha. Perfeito. Mas eu vejo que tem muitas ações, né, no sentido de agir depois que acontece a violência, né? E a gente vê muitas ações de conscientização. Ao longo desses 17 anos, né, o que não deu ali muito certo? Porque a violência continua acontecendo. Adriano, as pessoas costumam falar assim, depois que a Lei Maria da Penha existiu, fez piorar, né? Tem essa lenda. Eu acredito, Adriano, nos estudos que eu venho fazendo sobre esse assunto ao longo desses anos, a violência contra a mulher, ela sempre existiu. Agora nós estamos apenas registrando e tentando colocar e avaliar o que seria melhor para a mulher, né, em situação de violência. Eu costumo também dizer que a violência contra a mulher ela não tem classe social, ela tem uma incidência maior, né, em mulheres pobres, negras, homossexuais, vulneráveis, mas ela atinge todas as nossas classes, né? Embora uma mulher seja bem-sucedida, tenha o seu próprio dinheiro, ela passa por violência doméstica. Inclusive, pessoas do judiciário, do Ministério Público, essas pessoas que cuidam das mulheres que sofrem violência doméstica, elas também passam por isso. Então, assim, eu acredito que a lei é muito nova, ela é muito conhecida, na avaliação geral dela, ela tem uma proteção muito grande, a medida protetiva é muito eficaz, né? Ela é um próprio processo, a medida protetiva, mas nós enfrentamos aí uma quebra de crenças muito grande, né? Nós tivemos situações de violência doméstica no início, que as mulheres elas eram colocadas dentro da viatura com o próprio agressor. Né? Então, a gente foi evoluindo durante um tempo. Os agressores, eles cumpriam a pena oferecendo cesta básica, o que hoje é impossível, não pode, é inadmissível isso acontecer. Então, assim, eu acredito que há uma quebra de barreiras muito grande, porque isso é algo cultural, né, do nosso sistema social, é algo cultural. Então, assim, a lei ela vem evoluindo com o tempo e eu acredito que ela vai se tornar uma lei mais eficaz diante das situações que nós enfrentamos hoje. Houve um aumento, eu acredito que está sendo registrado o que sempre aconteceu,
né? O que foi que não deu certo? A gente está quebrando essa crença, né? Nós estamos evoluindo, temos aí as medidas protetivas. A rede de apoio, ela tá assim engatinhando, ela já está bem melhor como era antes, mas eu acredito que essa questão de grupos reflexivos que vai tratar o agressor é algo que pode melhorar muito, porque ela vai lá naquela dor daquela pessoa e entender o porquê que ela age daquela forma, né? Esses grupos, eu vi um projeto de uma promotora, salvo me engano, não sei se é Goiânia, ela tem um projeto chamado Despertar. E aí eles trabalhavam com os agressores e tem uma recuperação de 62% daquelas pessoas que participavam daqueles grupos, que é justamente algo voltado também como o Ministério Público está propondo para fazer em Tapajé. Né? Como também houve também a implementação desse grupo reflexivo, dessa parte de cuidar do agressor, né? De entender por que é que ele faz aquele tipo de crime, também no projeto Paz no Lar. Então, assim, eu vejo que antes a gente não falava deles, né? Antes era proteção da mulher, proteção da mulher. E é interessante que eu já ouvi até do juiz doutor César Morel, de Maracanaú, que ele diz assim, o interessante é que elas não prorroguem a medida. O interessante é que o ciclo não se estenda, é que acabe ali. Houve a violência, houve a denúncia, aplicou a medida, vai responder criminalmente ou não, mas vamos resolver, né, dentro daquela situação ali para que não ocorra outras vezes reincidência com outras pessoas também. Né? Então, assim, houve um avanço pela questão dos registros, mas eu acredito que sempre aconteceu. E tem um detalhe, que não é um detalhe fraco. Nós tivemos a pandemia, né? Então, nós tivemos que ficar trancados, né? E diante da situação de mulher que passa por esse tipo de violência, houve um aumento. Claro que houve um aumento. Nós tivemos aí várias campanhas, inclusive campanha Sinal Vermelho, que virou lei, né? Que permitia que a mulher fosse denunciar numa farmácia. Então, assim, eu acredito que é por essa linha, entendeu? Eu acho que sempre ocorreu a violência, sempre existiu. Atualmente, né, de 17 anos para cá, nós temos esses registros e tendemos a melhorar muito mais. Você fala de medidas protetivas e eu tenho uma ligeira impressão que medidas protetivas elas não servem de muita coisa. Porque tem a medida protetiva para impedir ou então determinar que o agressor não chegue próximo da vítima ali, aí coloca lá uma distância de 500 metros e tal. Sim. Não pode chegar. Só que eu não vejo garantias para que o agressor, de fato, cumpra aquela determinação. Essa rede ela ainda precisa ser fortalecida, ou não? Assim, a medida protetiva, ela é eficaz, dependendo de quem executa. Né? Se eu tenho medida protetiva contra você e eu passo em frente à rádio todo dia, né? O local que você trabalha, e independente de você aceitar ou não, há um descumprimento de medida. Eu posso ligar para o policial, para uma delegacia e dizer que está descumprindo a medida protetiva. Ela é eficaz no sentido de que há também o botão do pânico. Agora, acredito que aqui não tenha em Irauçuba. Em alguns lugares já tem. E quando está prestes a descumprir a medida protetiva, a mulher pode discar o botão do pânico. Mas a medida protetiva, ela é eficaz no sentido de que como é que a mulher poderia se resguardar, né, sofrendo uma violência doméstica, tendo a medida protetiva, o cara ir na casa dela, porque às vezes tem filho, às vezes quer resolver alguma pendência. Qual era outra forma dela se resguardar? Eu acredito, assim, você falou da rede de apoio.
eu concordo também. Esse sistema, né, essa rede, não é toda, não é só a parte da social, né, assistência social à mulher, mas também a de segurança da mulher, que envolve delegacia, policiais, né, toda essa cobertura, como você falou, que vem a guarda, né, da Maria da Penha. É importantíssimo. Por quê? Porque a mulher, ela se sente, de certa forma, fragilizada de se dirigir a uma delegacia para dizer que ele está descumprindo ou que ele foi ameaçar ou alguma coisa do tipo. Porque lá na delegacia ela se encontra com vários homens, né? Vários policiais homens, e ela, de certa forma, ela não quer se revitimizar, né? Então, assim, eu acredito que essa rede de apoio ela tem que colocar pessoal capacitado, né, para poder receber e para poder acolher a mulher em situação de medida protetiva. Aí você toca num ponto importante, porque a gente não vê, né, assim, mulheres atendendo. Na verdade, não tem nem delegacia em municípios pequenos. Sim. Aqui nós temos um posto da Polícia Civil que não é todo dia que funciona. Então, assim, eu acho que tem que ampliar esse raio para exatamente atender a toda essa demanda. Mas voltando, vamos voltar aqui um pouquinho. Qual que é a principal dificuldade? É quebrar o vínculo? É a mulher, de fato, se achar ali empoderada, independente e sair de uma relação conflituosa? Adriano, eu verifico que o mais difícil para uma mulher em situação de violência é quebrar o vínculo. É quebrar o ciclo, certo? Eu posso te dizer aqui que o ciclo, eu chamo o ciclo das tensões. Né? Primeiro vem, né, aquela conversa, depois tem um puxão de cabelo, um grito, depois uma parte mais agressiva, de forma física, depois aquela reconciliação, e depois o pedido de perdão, e assim o ciclo vai girando. Para uma mulher, quebrar um ciclo de violência, até porque, olha esse detalhe, muitas delas pensam que elas não estão passando por violência, certo? Por isso que eu digo que é um comportamento cultural, que é algo, quebra de crenças, é algo muito mais profundo do que a gente... isso aí tem que ser resolvido assim. Certo? Porque quando a mulher está passando por isso, ela não sabe que está passando por isso. Aí você, doutora, mas como é que ela não sabe que está passando por uma violência doméstica? Ela não sabe. Eu te juro como ela não sabe. Não sabe Não ou sabe. não quer ali assimilar? Não, é porque assim, nós fomos educadas, né? Nós passamos muito tempo da nossa vida que a gente tinha que estar num relacionamento e tinha que suportar algumas coisas. Então, é como se faz parte. Ele tá agressivo hoje só porque ele bebeu. Ele tá agressivo hoje porque eu fiz alguma coisa errada, a minha comida não estava boa. Ele tá agressivo hoje porque o menino gritou, o menino tá doente, aí ele fica estressado. Então, isso para ela, na cabeça dela, não é violência doméstica. É algo que acontece esporadicamente, sabe? Coisa comum, normal. É algo comum. Isso sim, hoje já tem uma quebra de crenças em relação a isso. Há uma análise maior da mulher, porque ela está vendo direto, né, nas mídias, vendo informação a todo tempo, para explicar o que é a violência doméstica. Né? Então, assim, eu acredito que muitas delas não sabem o que estão passando pela violência doméstica. Mas a questão afetiva, né, é o que mais prende. Sim. Eu já tive a oportunidade de entrevistar uma advogada que revelou que sofreu violência doméstica durante muito tempo e o que ela cita como com a maior dificuldade é exatamente quebrar o vínculo, quebrar ali o ciclo, sim, porque sempre tem realmente o perdão, a pessoa vai acreditando. Exatamente. Mas tem ali a questão do sentimento. A pessoa, mesmo sofrendo, mesmo tendo ali dificuldade, gosta, né? Não acha se que vai vê, mudar.
né? Esse é o momento. Acaba acreditando, né? E vai se acostumando com aquela situação. Exatamente. É justamente como a gente estava falando, há uma dependência emocional muito grande. Quando eu digo, quando eu falei para você que a violência doméstica ela não há uma classe específica social, não há. O que há naquele momento é uma dependência realmente emocional, né? Ela entende que daquela forma ali, ela se culpa, sabe? Ela traz a culpa para si como se tudo que ele fizesse, todos os atos agressivos dele, fosse culpa dela. Entendeu? Então, assim, eu não fiz isso, por isso que ele agiu dessa forma comigo. A maioria delas age assim, a maioria delas pensam assim. Então, há, de certa forma, uma dependência emocional, além da dependência financeira. Né? A dependência financeira é algo muito difícil de lidar em situações em que uma mulher deixa a sua vida de lado para cuidar do esposo e da família e durante anos não trabalha, não estuda, não teve uma carreira, não produziu, não procurou vender nada, não procurou se encaixar, né, e se conhecer para poder evoluir de forma financeira. Mas a emocional, eu acredito que ela seja ainda pior, porque ela pode ter a financeira, ok, ela pode ter a financeira de forma independente, mas se ela tiver o emocional dependente, ela está em cárcere do mesmo jeito, né? Então, eu acredito que a mulher, em relação à violência doméstica, há um subjugamento, né? O cara, ele faz o trabalho, né, na cabeça da mulher que sem eu, você não é nada, você não vai conseguir nada, você não vai conseguir outra pessoa, você não vai evoluir em nada, porque se não fosse eu, você não seria absolutamente nada. Então, ele faz esse trabalho para que a mulher pense que não haverá forma de ser independente emocionalmente daquele companheiro, daquele namorado. Né? E a gente, quando fala sobre isso, a gente encontra com muitas mulheres e a gente sabe que muitas delas, né, apesar de serem independentes financeiras ou não, tem realmente a questão da dependência afetiva. É muito difícil, né, quebrar esse ciclo. E a conscientização ela é importante, porque ela vai ali norteando, mas não é suficiente para quebrar uma barreira como essa, por exemplo, né? É porque é decisão, né? Então, assim, eu vou decidir quebrar um vínculo de violência? Vou. Mas eu vou entender que eu vou enfrentar inúmeras situações, né? Eu vou enfrentar primeiramente a minha família. É porque eu já atendi várias mulheres em situação de violência em que a própria família dela queria que ela ficasse, mantesse o relacionamento mesmo em situação de violência. Primeira coisa, a família. Segunda coisa, eu vou enfrentar a sociedade, né? A sociedade, ela massacra, né? E diante de algumas situações, a mulher que se divorcia, né? Que agora é uma nova solteira, né? Que está aí rompendo com algumas crenças até religiosas, né? Às vezes umas participam, né? São cristãs que participam de igreja e tudo. E tem também que quebrar a questão do conservadorismo. Então, tem a questão do grupo social que ela se encaixa, né? O grupo de amigos, de amigas que estão ali inseridos, né? Que ela está inserida. Então, assim, é uma decisão muito importante, muito difícil, mas é a melhor decisão que ela pode tomar diante de uma situação como essa. Pois é, mas tomando a decisão, e aí é onde entra aquilo que a gente já iniciou a falar, que é a proteção, né? Sim. Hoje, o que tem de avanço nesse sentido, não só da proteção da integridade física da mulher, mas, por exemplo, a mulher é dependente financeiramente do marido. Se ela quebrar esse vínculo, já tem alguma lei que ampare nesse sentido? Você diz a parte financeira? Sim, porque ela vai precisar se manter, né? Assim, a mulher, quando ela pede divórcio, né? O divórcio é decretado bem mais rápido. Quando ela está em situação de violência, o divórcio é decretado de forma
urgente, né? A partilha de bens, ela vai ser resolvida depois, mas o divórcio ele é decretado de pronto, onde há situação de violência doméstica. A pensão dos filhos, né? A pensão dos filhos, o juiz, analisando o contexto da situação, ele pode logo determinar alimentos provisórios, né? Sem audiência, sem uma análise, né, geral. Ele pode determinar os alimentos provisórios diante do que tem no processo, ele já pode determinar. No caso dela, que ela é dependente totalmente financeira do companheiro, do cônjuge, o juiz também pode determinar uma pensão temporária, certo? Para ela, né? Porque em relação aos filhos é até determinado tempo, mas temporária para ela, porque nesse caso seria enquanto ela se restabelecesse, né? A lei também ela dá um amparo que a mulher pode pedir uma indenização diante das sequelas que foram geradas por ele, né, pelo agressor, tanto a psicológica como física, também pode ser pedido um pedido de indenização por danos morais de tudo isso que aconteceu. Então, a proteção da lei, ela trata muito isso, ela dá uma resguardada nos direitos da mulher em relação a filhos, a guarda e em relação à pensão. Certo? Então, a guarda, ela já pode pedir a guarda unilateral, né, para ficar resguardado o convívio, né, um convívio sadio, né, e equilibrado da família, né? O agressor, ele pode ser restrito de todo e qualquer contato com os filhos, caso eles tenham também sido afetados pela situação de violência, e também, perdão, e também como os entes familiares, né? Eles também podem ser estendidos em relação à medida protetiva. A gente também tem muitos casos, né? A gente fala divórcio e tal, mas tem muitos casos que não tem o casamento formal, né? Apenas Sim. ali uma união. E também tem a questão de ser um casal, por exemplo, vulnerável, de baixa renda, que viva ali especificamente de programas de governo. Nesses casos específicos, a lei dá um amparo maior? Você diz assim, um benefício? Sim. Não. Se o camarada já é baixa renda, é vulnerável, ele não tem condição de, por exemplo, pagar uma pensão, né? Não, ainda não. Eu acredito que vai vir eu já até ouvi falar sobre isso. Mas benefício a mulheres em situação de violência, não. Nós temos, quando há violência doméstica, que a mulher denuncia, ela pede a medida protetiva, né? Ela é encaminhada para os órgãos de proteção, que é, dependendo da cidade que tenha, que é CREAS, Centro de Referência à Mulher, Procuradoria da Mulher, nós temos uma Procuradoria da Mulher em Tapajé, que faz esse acolhimento, né? Toda essa abordagem. Desculpa, o que eu... Bom, sobre esse assunto, a senhora quer complementar? Sim. E aí, quando há um caso de pessoas, né, que estão em extrema vulnerabilidade, tanto o homem ou a mulher, o juiz não vai deixar de arbitrar. Então, assim, eu lembro até de uma audiência que ele tinha um cara que tinha vários filhos e ele, não, doutora, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Ela, se vire, feche a fábrica e você vá procurar algum meio de cumprir com a sua obrigação, certo? Ele não vai deixar jamais de aplicar a pensão alimentícia porque ele não tem onde trabalhar. Isso, até porque a pensão alimentícia, Adriana, a gente pode estender aos avós, sabe? E o cara não tem dinheiro, não tem condições, se os avós, né, da criança são aposentados, a mãe ela pode entrar contra os avós e pedir que a pensão alimentícia seja descontada em folha da aposentadoria dos avós. Então, assim, o principal nessa situação de pensão alimentícia que eu falo é resguardar o direito da criança e do adolescente, né? Agora, a mulher, até que ela se insira no mercado de trabalho novamente, pode ser, dependendo se o agressor tiver condições de pagar, lógico, né? Ele pode sim decretar arbitrar uma pensão alimentícia para ela, né? Temporariamente, como eu já havia lhe falado.
Mas quando há dois vulneráveis, realmente fica complicado. Mas, de forma alguma, o juiz vai deixar de aplicar uma pensão alimentícia só porque ele é vulnerável. Bom, quem tiver aí na live, quiser fazer perguntas relacionadas a esse tema, fique à vontade, a doutora Tiara está aqui para a gente esclarecer. E é até bom para a gente ter aqui o maior esclarecimento possível sobre essa questão, né? Sim. E eu quero, inclusive, já trazer aqui uma pergunta do companheiro Tabosa Filho. Na verdade, não é pergunta, mas ele está aqui comentando, eu vou já aqui fazer o registro. Mas se tiver pergunta, Tabosa, pode mandar o Tabosa, que é um competente radialista e certamente na sua atuação diária no rádio tem aqui problemas que ele enfrenta no dia a dia sobre essa questão de violência contra a mulher. Mas eu quero aqui agradecer a parceria dessas empresas que sempre estão com a gente aqui no podcast da Amizade. Deixa eu aqui agradecer a Shopping Pães, qualidade com criatividade. Lembrar que a Shopping Pães agora tem também no bairro do Cruzeiro e você pode conferir. Shopping Pães Irauçuba, aqui no centro da cidade. E também para você, uma Shopping Pães especialmente para você que mora no bairro do Cruzeiro, tá bom? Vá lá, confira. Shopping Pães Irauçuba, que neste mês tem aí muitas promoções. Mandar um abraço aqui para Raquel, que é nossa parceira aqui no podcast da Amizade. Só lembrando que a Shopping Pães Cruzeiro está com a promoção imperdível, que é o mês da pizza, tá certo? É uma promoção irresistível e você vai lá e participa. Apenas R$ 24,90, tá bom? É a Shopping Pães Cruzeiro com esta promoção, mês da pizza, Shopping Pães Cruzeiro, aqui em Irauçuba. E você segue lá no Instagram para você pegar mais detalhes, tá ok? Bom, vamos aqui voltar para o papo com a doutora Tiara. Tabosa Filho, doutora Tiara Barreto, dando um show, um verdadeiro gol de placa do nosso diretor Moisés Lira ao convidar a talentosa filha de Tarcísio Ferreira e da doutora Noraci Souza. Tarcísio Ferreira que é um grande comunicador, né? Deu aí a sua contribuição na comunicação do município de Itapajé e da região toda. Bom, doutora Tiara, com relação ainda a essa questão da lei, da legislação, eu questiono muitas coisas da legislação. Eu acho que muitas coisas precisam ser aprimoradas. Por exemplo, aqui mesmo em Irauçuba, eu já vi casos de mulheres que são agredidas por seus companheiros. A polícia ou a guarda municipal, aqui tem uma guarda muito atuante. A polícia ou a guarda vai lá, faz a prisão, leva para a delegacia e na delegacia a vítima desiste de prestar queixas. Já aconteceu o caso de isso tudo ser comprovado, ser feito o procedimento de levar até a delegacia e mesmo assim não deu em nada. Nesse caso específico, já teve algum avanço? Porque assim, se o crime ele foi ali comprovado, independente, na minha visão, lógico, independentemente da vítima querer representar ou não, o crime aconteceu. E por que não fazer o procedimento? Tem algum avanço nesse sentido? Sim, Adriano, só pontuando aqui, fazendo um link com o que você falou e a sua indignação, né, com a falta na sua cabeça, né, a falta de resultados com a lei, eu queria só pontuar aqui que no mês de agosto o STF, né, ele julgou de forma definitiva a questão da aplicação, da inadmissibilidade da aplicação da teoria da legítima defesa da honra. Nós estamos em 2023 e até há pouco tempo nós tínhamos uma aplicação de uma legítima defesa da honra. Que é isso? Essa legítima defesa da honra?
Era em casos de feminicídios em que os agressores colocavam como a sua defesa a injusta provocação da vítima que ocasionou o crime. Ou seja, quando a vítima foi pega com outro homem, então eu matei por amor, eu matei para me proteger. Então, eles utilizavam muito isso, que é a aplicação dessa legítima defesa da honra. E isso dava algum resultado prático? Em algumas situações, nós tivemos decisões favoráveis, sim, à legítima defesa da honra. Inclusive, só falando aqui, pontuando um crime que aconteceu há muitos anos atrás, eu nem sei te dizer o ano, mas que aconteceu com aquela Ângela Diniz e aquele empresário Doca Street, que foi um fato super conhecido, que o Doca a matou, né, há muitos anos atrás. E isso foi levado a júri, foi assim, foi um show, na verdade. E todos, naquela época, todos colocavam o Doca como se fosse o galã, o cara que foi injustiçado e tudo. E a Ângela Diniz, a pervertida, né, que o traiu, que estava com outros caras, enfim. Então, olha essa evolução, né, de uns tempos para cá, que até hoje nós, de certa forma, enfrentamos isso novamente, né, para que a gente possa quebrar essas crenças. Então, eu já peguei situações de mulheres, Adriano, que elas pediram para prender e depois voltaram, pediram para soltar. Sim. Porque ele que botava a comida na mesa. Então, ela não tinha o que comer. Então, assim, há situações em que o Ministério Público oferece a denúncia, né? Quando há a situação da representação criminal, quando a mulher vai retirar a medida, vai ser marcada uma audiência especializada para que ela diga lá por que foi que ela tirou a medida, certo? Por quê? Qual o motivo que você tirou a medida? Se a juíza analisar dentro dos autos e ver que houve uma ameaça, vamos dizer isso, então ela pode, de certa forma, retirar a medida. Se não, há um caso de lesão, uma lesão corporal grave, que ela possa, o processo vai correr normalmente. Então, assim, há nesses casos que você diz a retirada da medida e aí não deu em nada. Pode ser que seja apenas a questão de ameaça ou então uma lesão corporal um pouco, um pouco leve, né? Não vou dizer graus porque eu não faço essa parte criminal. Mas para que a mulher tire a medida, ela tem que ser designada uma audiência específica. E na lei tem dizendo isso, né? Que para essa retirada, ela tem que solicitar ao judiciário, né? O judiciário vai designar uma audiência especializada para que ela diga o porquê e quais motivos que ela quer retirar a medida. Bom, eu preciso só esclarecer que eu não sou contra a lei de forma nenhuma. Pelo contrário, eu apenas vejo algumas situações que eu vejo que necessita de aprimoramento e eu vejo, assim, uma vulnerabilidade muito grande exatamente do funcionamento da rede de proteção. Não é da lei, simplesmente, mas, assim, eu vejo que a rede de proteção ela deveria funcionar melhor nesse aspecto de proteger, porque a gente realmente vê muitos casos, e aí a gente faz jornalismo diariamente, de muitos desses casos de violência que acontecem contra a mulher, de os acusados já estarem com uma medida ali protetiva, sim, a mulher já está com medida protetiva, e mesmo assim isso não foi capaz de evitar o crime. De evitar, exatamente. Então, assim, eu acho a luta fantástica, eu sou um defensor e apoiador da luta, da defesa dos direitos da mulher, da mesma forma que defendo também um aprimoramento. Na verdade, o que me indigna é exatamente ver a impunidade em alguns casos, né? Não, mas a sua indignação também é a minha, é a mesma. A questão é que olhando para, tendo uma visão mais ampla, o que nos falta mesmo, Adriana, é aparelhamento, né? São mais concursos para a polícia, tem uma delegacia especializada da mulher, né? A lei é perfeita. A lei tem tudo dentro da lei.
O que nos falta realmente é estrutura. O problema é estrutural, total, né? A segurança pública deixa muito a desejar, não só nesses crimes, mas em vários, né? Nós temos aí uma justiça que está superlotada de processos, né, sem andamentos eficazes, mesmo colocando juizados especiais criminais que têm esse procedimento célere, nós continuamos extremamente lentos, né? Nós temos a virtualização da justiça, mas melhorou bastante, mas nem assim, né, conseguiu ter uma justiça justa para que nós possamos, né, até requerer, até existe aquela concepção, não vou para a justiça não, vai durar anos. Né? Então, a mulher pensa assim também. Né? Eu vou denunciar para quê? Não vai adiantar de nada. Isso a gente escuta não só desses crimes, mas de vários outros. Né? Então, eu acredito que a nossa questão é realmente estrutural. Né? Aparelhamento, a segurança pública, projetos, né, mais voltados para isso, enfim. Inclusive, uma pergunta aqui do Alexandre Costa Araújo. Ele diz, doutora Tiara, boa noite. Na nossa região, há alguma casa de apoio para essas situações? Não temos. Nós temos uma Casa da Mulher Brasileira em Sobral. Vamos ter uma Casa da Mulher Brasileira em Itapipoca brevemente, porque já foi até anunciado hoje, em uma solenidade. Mas apoio, que eu digo, casa de que ela possa dormir, né? Nós não temos. Nós ainda não temos. Eu fico alegre com o anúncio do governador hoje, mas a gente fica torcendo que isso chegue realmente às cidades do interior, porque a violência também está aqui, né? Não é só nas capitais, não é só em cidades grandes. O Tabosa Filho, inclusive, faz aqui uma provocação, dizendo que a OAB é muito forte, né? Se de fato adotar a defesa da mulher como prioridade, pode inclusive cobrar a implantação de delegacias da mulher em todas as cidades com mais de 50 mil habitantes. Sim. Que aí serviria para as cidades vizinhas, né? Sim, com certeza. Adriano, lá em Itapipoca, nós fizemos um evento ano passado, na faculdade da UNITA. E lá nós trouxemos a delegada, eu não estou recordando agora o nome dela, e ela anunciou que Itapipoca seria contemplada com uma delegacia especializada da mulher. Desde 2022 para cá, nós aguardamos, né, todos nós, essa chegada dessa delegacia, que inclusive... Itapipoca ainda não tem? Especializada da mulher, não. Inclusive, nesse evento do dia 10 de agosto, foi renovado essa promessa, né? Então, assim, Itapipoca tem um índice altíssimo de violência contra a mulher. Então, assim, eu acredito que, eu não sei esse ano, né? Porque nós já estamos prestes a acabar o ano, mas acredito que até o ano que vem pode ser que já seja implementada essa delegacia especializada da mulher. Pois é, que bom. Tão bom seria se tivéssemos uma no Itapajé, né? Que já é uma cidade com certeza acima de 50 mil habitantes. Bom, é uma luta muito árdua, né? E assim, para mim é surpresa saber que Itapipoca ainda não tem uma delegacia da mulher. Especializada, não. Tem muitos projetos em Itapipoca, né? Mas Casa da Mulher Brasileira, vai ter o CRAN, tem também um projeto lá que é do Previo, né, que elas estão, governo, prefeitura, assistência social e outras instituições, inclusive a OAB, que elas estão interligadas, né, para fazer atendimento jurídico, para fazer os encaminhamentos. Assim, eu vejo que lá tem realmente uma amplitude muito grande para trazer projetos, né, para poder, de certa forma, amenizar essa situação de violência lá. Em Itapajé, vem crescendo, né? Tem o CREAS, nós temos grupos reflexivos que vai atender os agressores. Temos também a Procuradoria da Mulher, que é instalada dentro da Câmara Municipal, que tem uma equipe multidisciplinar lá para atendimento, que acredito que seja uma das poucas das cidades do Ceará que tem lá. E
Tem, assim, esses projetos a serem estudados, né? Para trazer centro de referência ou Casa da Mulher. Depende muito, né? Também muito das pessoas que estão engajadas para trazer esses tipos de equipamentos. É interessante realmente que haja todo esse esforço, né? E a gente vê o avanço acontecendo nesse sentido. A grande dificuldade é realmente conscientizá-las, né? As mulheres que sofrem esse tipo de violência. Com certeza. Bom, deixa eu trazer aqui mais um recadinho, agradecer aqui a parceria também do Supermercado Supercenter, o varejão mais completo de Irauçuba, Hildson e Nayara no comando. O Supermercado Supercenter tem tudo que você precisa para a sua despensa em um só lugar, tá bom? Siga aí o Instagram do Supermercado Supercenter para você obter maiores informações. Bom, e você pode, que está acompanhando a gente tanto pelo Facebook como também pelo rádio, pode estar participando com a gente, deixando a sua pergunta, interagindo aqui com a advogada doutora Tiara Barreto, que tem uma atuação muito forte em defesa dos direitos da mulher e começou já a sua carreira realizando um trabalho de luta realmente por essa conscientização que as mulheres têm que ter com relação à sua integridade, à sua autonomia e lutando sempre para que os direitos sejam preservados. Bom, doutora Tiara, nesse âmbito do empoderamento, a gente vê muito se falar do empoderamento feminino, né? E essas ações, elas refletem também tudo isso, sim, né? Sim, com Do certeza. empoderamento da mulher. O que é que está faltando? As mulheres, elas que vivem esse tipo de situação, elas precisam acreditar mais em si. Eu acho que também é uma questão que a pessoa tem que ali demonstrar um gosto por si própria, né? As pessoas ligam muito essa situação de violência ao amor próprio, né? Eu não sou autoridade para falar sobre isso, porque é uma questão muito, né, pessoal e psicológica, mas o meu trabalho, Adriano, ele sempre é voltado, porque eu atendo muito divórcio, né? Eu sou uma advogada que atua muito nessa parte familiar. Né? Eu queria que as mulheres entendessem, né? E eu faço isso muito nos meus atendimentos e tento fazer da forma mais humanizada possível, é que elas podem, certo? Elas podem tantas coisas e que elas entraram numa bolha e que elas não têm naquele momento consciência do que pode estar acontecendo com elas, certo? Então, assim, o meu desejo, né, e o que eu trabalho é que essas mulheres sejam livres, né, livres para sonhar, livres para estudar, livres para trabalhar, né, independente delas serem mães, independente delas serem esposas, elas podem ser tudo isso. Né? Não, nada justifica, né, essa submissão, essa subjugação, essa falta de amor próprio mesmo também, né? Porque ela se abdicou a uma relação amorosa e entregou toda a sua vida nas mãos do outro, né? Eu acredito que nem só em casos de violência doméstica, mas em toda e qualquer relação afetiva, familiar, de amizade, de pai e mãe, ninguém pode colocar a sua vida na mão de ninguém, né? E é isso que eu gosto de conversar com elas e eu sempre peço, né, que elas façam terapia, né? Eu sempre indico, você faz terapia? Aí, maioria, não. Pois faça terapia. Não, doutor, mas faça terapia. Faça, veja, experimente, faça isso por você, né? Então, assim, a fragilidade daquele momento, quando eu recebo uma mulher que está se divorciando, que não só sofreu a violência física, né, a moral, a sexual, né, mas sofreu aquela violência psicológica, né, durante anos e que está ali sem saber o que fazer. Então, eu sempre coloco isso para elas. Primeiramente, você tem que estar consciente do que está acontecendo. Aconteceu isso, isso, isso e isso. Isso é violência. Isso é violência doméstica.
Então, você está passando por isso. Entenda que você está passando por isso e vamos ver meios para você sair. Porque existe uma situação também, Adriano, que a mulher, ela tá naquela situação e o relacionamento acabou, já houve o rompimento do ciclo, mas ela não consegue sair daquilo, entendeu? Ela vivencia aquela situação 24 horas, sabe? Porque ela não consegue sair. Ela saiu da violência, mas a violência não saiu dela, certo? Então, por isso que eu indico que elas façam esse processo terapêutico, porque houve um trauma ali muito grande, né? E elas têm que entender o porquê, né, que elas conduziram a relação delas daquela forma, né? Que eu, como advogada e profissional de direito, eu não tenho como dar essas respostas. Somente elas, no processo delas, né, do autoconhecimento delas, elas podem entender o que foi que aconteceu. Quais foram as situações que geraram que elas deixaram passar, né? O que foi aquilo ali que eu deixei passar? Então, é só realmente junto, no processo terapêutico delas. Então, o que eu falo, né, o que eu dou sempre essa sugestão, essa orientação é que elas façam um tratamento psicológico, algumas até psiquiátrico, né, para que elas possam caminhar e vivenciar melhor depois dessa situação que foi traumática, né, e viver uma vida feliz e livre. Tem uma pergunta que eu quero lhe fazer com relação. Porque, assim, é muito, realmente muito difícil essa quebra. É. Muito complicada. E aí tem casos que acontecem, e eu acredito que seja a grande maioria dos casos, onde a mulher não denuncia, onde as autoridades não têm conhecimento, né? E não tendo conhecimento, não tem como fazer algo. E tem muitos casos que são vivenciados por vizinhos, que vê ali aquela agressão constante, a mulher, a vítima, não faz nada, mas aquilo é presenciado por pessoas externas, que estão fora da situação. Essas pessoas podem denunciar esses casos ou nesses casos específicos, apenas a mulher? Não, pode. Em briga de marido e mulher se dizia que não se mete a colher, né? Pois é. Hoje a gente faz justiça, né? Em briga de marido e mulher a gente denuncia sim, certo? Em muitos casos, porque a violência doméstica é uma violência silenciosa, né? É uma violência a quatro paredes. É tanto que a lei, ela deu uma importância maior à oitiva da mulher, mesmo que ela não apresente fatos, provas, né? Só a palavra da mulher já tem muita força. Então, assim, quando acontece essa situação e que um primo sabe, um vizinho está sabendo, um vizinho relata, um vizinho vivencia todo dia aquela situação, ele tem total garantia de se dirigir a uma delegacia para prestar, né, a denúncia. Só que a maioria deles não querem se envolver, não é? Porque eles vão ser chamados para testemunhar, né, para dizer o que realmente aconteceu. E o que eu oriento é que faça uma denúncia anônima, disque para o 180, ou se dirija ao Ministério Público da sua cidade, né? Faça uma denúncia lá de forma anônima, diga o que está acontecendo, o horário, tudo, né? De forma que você tenha conhecimento dos fatos e vai ser investigado, né? O que é importante aqui é que não deixe passar, né? Porque você pode estar salvando uma vida, né? Então, assim, mesmo seja um pai ou que seja uma mãe que não queira também se identificar, pode se dirigir e fazer as denúncias de forma anônima. Tanto, não, doutor, mas não tem delegacia, o Ministério Público está fechado? Não tem. Tem o CREAS da sua cidade. Você pode fazer uma denúncia anônima também no CREAS. Lá tem um setor que você a sua denúncia vai ser averiguada, certo? E diante da situação que for analisada, vai ser encaminhada para os órgãos competentes. No caso, o Poder Judiciário, né? Que vai analisar. Bom, dentro do que a senhora estuda sobre esse caso, né? Eu não sei se isso é uma questão cultural. Por que se tem muito caso, as pessoas querem bater em mulher? Por que se justifica isso? Tem muitos casos que é questão do ciúme, mas... Enfim, eu vejo assim um número bem exagerado de casos e uma coisa que vem aumentando no dia a dia, né? Adriano,
o que eu venho estudando, né, e o que é um dos maiores fatores de violência doméstica é realmente o comportamento aprendido. É o que acontece. É o comportamento aprendido. É o comportamento que você, às vezes, não estou dizendo que há uma regra, certo? Mas a maioria dos casos acontece quando o filho presencia, né, a situação já com o pai. Né? O filho presencia a situação que a mãe passou pela violência doméstica. Né? Então, assim, a maioria deles, o comportamento é totalmente aprendido. E por isso que eu digo que é um padrão cultural, né? O nosso Brasil, né? O nosso Ceará é muito machista. Quando nós falamos de empoderamento feminino, muitas das mulheres, né, nossas, que era para ser, né, nossa rede de apoio, muitas nos olham de forma duvidosa, né? O que é isso, esse empoderamento feminino? Não acreditam, não acham certo, né? Porque realmente há uma quebra de barreiras muito grande. Então, diante da situação desse tipo de violência e os altos índices, eles se justificam, a maioria deles, pelo comportamento aprendido. Bom, cultura machista, né? É a nossa assim, cultura. E por mais que haja um trabalho, né, para minimizar isso, me parece que ainda continua todo vapor, né? E assim, a gente vê agora, atualmente, né, nós temos muitas mulheres no poder, né? Nós temos agora um movimento muito grande de mulheres, agora vice-governadora, né? Tivemos já uma sequência né, de gestões femininas, né? Mulheres tanto no Poder Executivo como no Senado, né? Em várias instâncias, né? No Supremo, né? Tivemos em todos os órgãos de poder, né? Que nós temos muitas mulheres, né? Na OAB, nós somos a maioria. Em todos, nós somos a maioria em advogados, a maioria em advogadas que realmente estão na militância. Em várias profissões, nós somos sempre a maioria. Nós tivemos, agora esse ano passado, né? Nós tivemos a primeira presidente mulher de uma estadual, que é São Paulo. É a primeira vez, né, que nós tivemos uma presidente mulher. Então, assim, uma instituição que luta pelas classes, luta pelos direitos, e somente agora nós tivemos uma presidente mulher, advogada. Mas isso se deve a quê? A falta de interesse da mulher ou de oportunidade? A falta de espaço. Eu acredito que é a falta de espaço. A gente, assim, eu falo a gente porque eu, assim, vejo que nós aprendemos muito a estar sempre atrás, né? Eu não defendo o posicionamento de concorrência. Eu não é o que eu acredito. Eu não estou aqui para concorrer com o homem, não estou aqui para medir esforços. Eu acredito que tem que haver uma igualdade, um equilíbrio, né? Nós temos chances, nós somos capazes suficientemente quanto eles, né? Quanto também outras mulheres. Não há aqui uma concorrência de eu sou melhor, não. Nós somos capazes, isso eu tenho certeza. Então, assim, nós vivemos uma cultura totalmente voltada para cargos de bancos, né, para CEOs de empresas, todos voltados para o público masculino. O que vem diferentemente de um tempo para cá, que algumas empresas elas exigem que tenha 50% feminino, né? E agora também na legislação eleitoral, né? Já também nós temos essa cota, né? Para que seja uma parcela seja de mulheres na política. Pois é, mas eu ainda acho equivocada assim a lei, porque de participação, para poder participar, concorrer, né? Eu acho que tinha que ter uma lei para garantir. Vamos lá, colocar 30% de cadeiras numa Câmara, num parlamento, só para mulheres? Sim, porque muitos partidos eles usam essa porcentagem mais para camuflar,
né? Isso. E Exatamente. aí é onde entra a questão também da falta de interesse. A gente vê Isso. que muitos partidos acabam que fraudando porque tem que atingir uma cota de gênero Sim, e não atinge. Aí coloca nomes que não concorreram. sim. Aí frauda o sistema exatamente porque a lei exige que tenha que ter aquele número específico. Mas não há o interesse. Essa falta de interesse eu acabo acreditando que é exatamente porque não tem uma garantia que vai ser a vaga destinada a ela, né? Eu acredito que a falta de interesse também vem da cultura do partido, sabe? A cultura do partido de não influenciar e nem incentivar a candidatura de mulheres. Eu acredito que é cultura de partido, é um posicionamento meu. Né? Então, assim, nós, nossa realidade, né, de interior, nós não temos, né, muitas mulheres, assim, na política efetiva, que eu falo. Não só para constar, né, mas eu digo assim, de uns tempos para cá, nós tivemos grandes avanços, porque nós viemos, venho de uma cidade que a prefeita é mulher. A sua cidade, aqui Irauçuba, né, a prefeita também é mulher. Né? Então, já foi um avanço muito grande. E eu vejo isso em muitas outras cidades. Né? Em outras cidades que eu nem imaginava, assim, eu já vejo que tem muitas prefeitas mulheres. Mas aí a gente vê um atraso também. Tapajé, para ter uma prefeita mulher, levou mais de 150 anos. E não é o que eu estou lhe falando? A OAB, que é uma classe, né, que luta pelos direitos, né, desde sempre, a primeira vez que teve uma mulher presidente, que foi agora em São Paulo, que é a doutora Patrícia Vanzolini. Há quantos anos essa instituição existe? Né? É. Bom, o Jorge Pontes pergunta: boa noite. As campanhas publicitárias ajudam, tem resultado? Como rádio, internet, por exemplo? Sim, com certeza. Com certeza. Toda campanha, Eduardo, ou Adriano, toda campanha, ela tem a sua importância. Olha, quando a gente participava de campanhas nas escolas, falando de outra abordagem, falando de abuso sexual à criança e adolescente. Em todas as campanhas feitas de palestras nas salas de aula, sempre saía de lá casos. Sempre. Então, assim, eu estou falando aqui, a gente não falou, se aprofundou o que era violência e tudo mais. Sim. Mas, geralmente, quando a gente vai falar sobre o assunto, a gente fala o que é, fala como é que acontece. Então, as pessoas caem em si e dizem assim, meu Deus, eu passo isso. Eu não estou acreditando. Eu sofro violência patrimonial. Eu sofro violência sexual. Eu sofro violência moral. Sofro violência psicológica e física. Então, as campanhas, elas são uma forma de conscientizar do que isso ainda não se sabe. Né? Se ela está passando por isso, ela não entende, porque o que eu digo e reafirmo, a mulher não entende, muitas delas não sabem que estão passando por violência doméstica. Então, quando a pessoa explica como é que age e que faz isso, e que é em relação a isso, isso e isso outro, ela toma em si a consciência de dizer, eu estou passando por uma violência doméstica. Já que a gente entrou nesse assunto, vamos explicar para a gente colocar para o nosso público, né? Quando a gente fala em violência doméstica, não é só a mulher que apanha do marido ou que sofre ali algum tipo de violência física, não. Né? A violência doméstica ela é ampla e compreende aí várias violências, Formas, né? Várias formas. Várias formas. Quais são elas? A violência física é realmente a agressão, né? É a lesão, quando acontece de fato a lesão. A violência psicológica é aquela situação em que você é burra, você está aqui comigo, não vai arrumar mais ninguém. É aquela pressão psicológica em si, né? A violência patrimonial acontece quando ele toma os cartões, ele mantém a posse de todo o dinheiro da mulher. Isso pode acontecer também em relação a filho e mãe, certo? Porque o agressor da violência doméstica, o agente, né? O agente que pratica o crime de violência doméstica, sempre será homem, certo? E a vítima sempre será mulher. Sempre será mulher.
Então, essa violência também ela se estende aos homossexuais, né, que vivem em relação afetiva. Se estende também à mãe, se estende à filha, se estende à irmã. Por exemplo, o meu irmão mantém os meus dados bancários, controla a minha conta. Há uma violência patrimonial, é uma violência doméstica. Também está inserido, certo? Nós temos aí a violência psicológica foi agora considerada crime, incluída no Código Penal. Temos a sexual, que pode acontecer dele obrigar ela a praticar atos sexuais com ela. Pode acontecer dele obrigá-la a presenciar ele praticando atos sexuais com outras pessoas e ela ter que presenciar, e configura também a violência sexual. E tem a violência moral, que ele vai destruindo a moral, né, da mulher, vai batendo em cima dessas feridas, né, até, de certa forma, destruir a dignidade da mulher como mãe, como esposa, como família. Dentro da estatística, você que é muito atuante nessa área, qual que é a violência mais praticada? A violência psicológica. Mas a violência patrimonial, ela é sempre praticada, assim, ela tem um índice, mas como a falta de conhecimento de entender que há uma violência patrimonial, elas não entendem e também não mencionam, certo? Mas a violência psicológica, ela é campeã. Esse é um dado até interessante porque a gente vê um índice gigante de violência física, né? Sim, sim. Mas a psicológica é superior a isso. A psicológica, porque ela vem antes, né? Ela vem antes, porque ele vem minando ela antes, né? De forma psicológica mesmo. Então, é o início de tudo, vem com a psicológica. Porque o cara, ele não vai chegar num relacionamento com você e vai simplesmente lhe dar um soco, né? Ele vem tendo alguns embates, né? E vai tendo alguns embates, vai dificultando a sua vida, vai lhe afastando da sua família, vai trazendo a mulher para um isolamento entre ele, em que só ele importa na relação, né? Então, diante disso, há um contexto de violência psicológica altíssimo, né? Eles estão em quatro paredes, ele fala o que quer, né? E ela resguarda, ela como está em isolamento, porque é uma das características de um agressor, tirar a mulher do ciclo de vivência dela mesma, com a família, com os amigos do trabalho, né? Ele quer isolar o quanto possível isolar ela nessa situação melhor, porque não vai ter testemunhas para poder presenciar o que está de fato acontecendo. E certamente a questão psicológica é a pior de todas. E né? ela é pior do que a física. Ela é muito pior do que a física, a psicológica. A dona Kátia Ferreira diz o seguinte: a bebida alcoólica encoraja os homens a ser violentos. Parabéns, doutora Tiara, pelos esclarecimentos. É um ingrediente, né? A bebida alcoólica. Por isso que a gente estava conversando sobre isso. Ele só fez isso porque ele bebeu, né? Eu gosto de citar algumas frases, né, que eu escuto, Sim. né, que às vezes elas falam que são condições que elas colocam, né? Não, ele só fez isso porque ele bebeu, porque ele normal, ele não é assim. Inclusive, a gente falando sobre isso, eu me lembrei da novela, né, que a novela está abordando uma situação como essa e falou da bebida, eu me lembrei porque o cara, quando bebe na novela, né, tem um casal que ele pratica violência doméstica com ela. E quando ele bebe, é que ele bate nela. Né? Então, assim, não é de fato só porque ele bebeu. Né? Ele já tem esse tipo de questão com ele mesmo. Né? Eu quero que as mulheres entendam uma coisa: a culpa não é delas, né? A questão não é com elas. Né? Então, é algo que vem dentro dele. Né? A questão é dele, uma complexidade dentro dele, que tem que ser tratada por ele mesmo. Não foi porque ela fez algo, não foi porque ela instigou ele a bater nela. Né? Então, assim, não é a bebida. Claro que isso vai aprimorar a questão da violência. A bebida, a droga, né? E entre outras questões. Mas não é justamente por causa da bebida, não. Ele pode bater sem a bebida, com a bebida,
são fatores que vão influenciar o aumento, mas não é o que vai justificar a violência. Dentro da sua experiência, da sua vivência com mulheres que sofrem violência, teve algum caso, algum relato de algum agressor que mudou, que agredia, deixou de agredir e passou a ser uma pessoa boazinha? Não, nenhum. Nenhum caso de agressor mesmo que... Eu já presenciei um caso, né, que ela pediu a revogação da medida, e eu pedi a revogação da medida, né, para ela, e ele voltou a praticar a violência doméstica. Assim, a gente quando tem essa vivência, né, de acompanhar esses casos, a gente sabe muito que em determinadas situações não vai funcionar, né? Mas eu acredito muito eu tenho esperanças, né? Eu acredito muito nas pessoas. Então, assim, eu acreditei, ela também acreditou, né? Mas com pouco tempo ele fez tudo de novo. No caso de reincidência, aí a lei ela vai com a mão mais pesada? Tem, a lei, ela em caso de reincidência, acho que essa foi uma alteração recente, da lei, que ela, em caso de reincidência, tem uma pena maior para os agressores que voltam a praticar essa situação de crime de violência doméstica. Muito bem. Deixa eu aqui dar só outro recadinho, falar aqui para você da Clínica Realize Odontologia Integrada. Mandar um abraço aqui para a doutora Jedesmila, para o doutor Pedro Santana, parceiros aqui do nosso podcast da Amizade. E a Clínica Realize fica aqui na Avenida Paulo Bastos, bem no centro da cidade. É uma clínica moderna, com equipamentos de última geração e o atendimento especializado. Você pode também conhecer o trabalho da Clínica Realize no Instagram, tá bom? Clínica Realize Odontologia Integrada, também parceiro aqui do nosso podcast da Amizade. Nesses 17 anos da Lei Maria da Penha, doutora Tiara, o que você vê que precisa evoluir, que precisa melhorar? A gente sabe que os avanços eles são significativos, muito embora a rede precise realmente avançar nessa questão estrutural. Mas assim, o que você vê que precisa ainda evoluir para que a mulher realmente se sinta protegida? Adriano, pontuar a questão estrutural, principalmente porque ela é uma questão que nós dependemos da estrutura. Não tem como a gente dizer que nós não dependemos do Estado, né? Nós dependemos do equipamento social, né? Inclusive, as mulheres, quando encaminhadas, elas precisam ter lá uma equipe, né, multidisciplinar capacitada, né, para receber. Tanto na delegacia, nós precisamos ter uma equipe voltada para acolher mulheres em situação de violência. Nos hospitais, né, no atendimento à saúde, nós precisamos ter uma mulher que faça esses exames, né, de lesão corporal para que elas possam sentir mais à vontade. Nós precisamos disso. E eu acredito que tudo isso, eu posso até estar sendo ingênua, tudo isso nós precisamos muito da boa vontade dos poderes, né, inclusive do legislativo, do executivo, do judiciário. Então, assim, eu acho que o que a gente precisa, nós já temos muito, já temos avançado muito, mas nós precisamos de um olhar efetivo, né, dessas instituições que nos organizam, né, como Estado, para que elas possam nos proporcionar um equipamento de resultado, né, como você diz. Porque a lei ela é completa, ela é boa, ela tem lá, garante, tem muitos mecanismos para que a gente possa melhorar. Mas nós precisamos da rede, né, estrutural, né, e da acolhida da parte de segurança pública, com toda certeza também, que é um dos primeiros caminhos, né, que elas às vezes deixam de denunciar porque tem que falar com um policial, né? Então, essa questão desse acolhimento, né, dessa estrutura na segurança pública, na saúde, na assistência social,
na educação, né, em todas nas nossas áreas, elas precisam ter política pública voltada para isso. Inclusive, a lei, ela assegura que, em caso de situação de mudança de domicílio, né, quando ela mulher for matricular crianças, por exemplo, mora em Irauçuba, vai se mudar para Itapajé, né, vamos dar exemplos mais reais. A educação de Itapajé, ela tem que ter essa responsabilidade de assegurar que a criança seja matriculada logo, porque a lei assegura isso, né, para poder que ela consiga, né, estar em outro domicílio de forma mais amparada. Então, assim, o que eu olho para a lei e vejo, eu considero ela boa. Assim, ao meu ver, eu considero ela muito boa. O que é que nós precisamos? Nós precisamos de um olhar mais efetivo em relação aos nossos gestores, tanto municipais como estaduais e federais, para que eles possam, com projetos, e políticas públicas voltadas para capacitar pessoas para receber, para incluir pessoas na parte de segurança pública, na saúde, na educação, no todo. Eu já conversei com muitos psicólogos que atuam nessa área. E eu vejo realmente que há uma rede funcionando, mas que precisa ser ampliada, né? Sim. Aqui no município, se não me engano, tem o CREAS, que faz esse trabalho de acolhimento, mas a gente fica esperando mais, né? A gente sempre fica querendo mais. A gente sempre, diante dos casos que a gente noticia, que a gente acompanha, a gente sempre fica querendo ali um resultado prático de proteção àquela vítima. Mas nesse âmbito, realmente, para quebra de vínculo, só a conscientização que é possível ser feito nesse momento, né? Assim, nós temos muitas campanhas, né? A gente está falando muito sobre isso, até porque, Adriano, não tem como a gente pegar até então e se inserir dentro da casa da mulher e retirar ela de forma brusca. Pega ela pelo braço, bora. Pelo braço, saia daí agora, né? Por isso que eu falo que essa situação ela é muito pessoal, porque ela é muito de decisão, né? Nós podemos fazer nossa parte, né? Eu faço a minha parte, você como comunicador, né, faz a sua parte. E indiretamente eu estou comunicando, mais do que diretamente eu estou comunicando nos locais que eu posso, né? Então, nós fazemos a nossa parte, mas a decisão está totalmente, a responsabilidade está totalmente nas mãos da mulher que realmente quer quebrar o vínculo. Violência doméstica. E assim, a rede de apoio, vamos dizer assim, eu não tenho apoio da minha família, não tenho apoio, mas você tem apoio, né? Não é só, você não pode só contar com uma frente, né, da sua família, mas tem a questão dos equipamentos, tem a medida protetiva, tem o judiciário, né? Com as suas deficiências, todas as áreas vão ter, né? Mas a decisão tem que ser tomada. Eu estou perguntando muito sobre a sua experiência, porque a sua vivência ela é muito importante. Sim. O que é mais difícil para essa quebra de vínculo? É a questão patrimonial, financeira ou a familiar? Porque muitas mulheres têm filhos, né, e não querem ali que os filhos cresçam sem ter aquele ambiente familiar de pai e mãe, mesmo tendo esse problema da violência. Sim. Eu vejo assim, Adriano, que muitas delas, a questão financeira pesa muito, porque fica mais, não é que seja mais fácil, fica menos complicado eu sair de um vínculo de violência no qual eu tenho o meu trabalho, né? Eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu salário, eu tenho minha fonte de renda. E fica mais complicado para uma mulher que não tem nenhuma fonte de renda, né, sair de um ambiente familiar em que o companheiro arca com todas as despesas e esperar pelo judiciário deferir uma decisão liminar determinando alimentos provisórios. Porque determinam alimentos provisórios, o oficial de justiça ainda vai citar, né? Vai que não acha o cara, ainda vai ver se tem algum penhar a penhorar. Então, ela vai depender, ela vai estar com a vida dela toda nas mãos do judiciário, né? Nas mãos do Estado.
é muito menos complicado para uma mulher que tem um trabalho, né, que tem uma estrutura familiar melhor, né, que tem uma família que tenha condições de dar um suporte, ou que ela seja concursada, ou que trabalhe numa empresa, ou seja, gerindo alguma empresa. É diferente. Eu vejo a dificuldade que eu enfrento em algumas situações que eu já fui, né? Já sou representante legal delas, é justamente quando há dependência financeira. Por isso que é importante incluir as mulheres no mercado de trabalho. Esse é um ponto Eu fundamental. sou defensora total, né, de incluir as mulheres no mercado de trabalho. Isso vai ajudar também nesses casos. Porque a mulher muda a visão dela, né? A mulher muda a visão de mundo dela. Eu não estou aqui dizendo, cada um faz a sua escolha e arca com as suas consequências, né? Eu decidi não estudar, eu decidi não trabalhar, porque foi uma escolha, certo? Mas quando a mulher abre o olhar para isso, que ela se enxerga, eu posso. Eu vou fazer essa faculdade, eu vou estudar, eu vou entrar nesse mercado de trabalho, eu vou vender din-din na minha porta, eu vou vender miçanga, eu vou vender bijuteria, eu vou vender qualquer coisa. Ela muda o olhar, totalmente. Eu percebo muito isso, sabe? Mas quando ela se volta para essa questão de não ter nada, ele tirou tudo de mim e se satisfaz com isso, ela vai continuar a violência saiu, mas a violência não saiu dela. A violência encerrou, né? Mas a violência, de fato, não saiu dela ainda. E eu acho que essa é a mensagem que deve ficar. Sim. A questão da independência financeira é importante para esse ponto, mas a consciência também, né? Sim, sim. A consciência de a pessoa estar ali sofrendo uma violência e não querer sair daquilo é uma coisa que, às vezes, a gente que está de fora, a gente não compreende muito, né? Sim, a gente tem um olhar, assim, de indignação mesmo. A gente fica se perguntando, né? O que é que está acontecendo que ela não consegue se sair? Mas, Adriana, é o que eu sempre gosto de pontuar. Algumas situações ela não sabe que está passando por uma situação de violência, ela já se acostumou, né, com esse tipo de situação, não quer se separar até por questões religiosas. Tem tantas coisas que a gente pode enumerar aqui, entendeu? Então não é só uma questão, eu gosto de apanhar. Isso não existe. Quem é que gosta de apanhar? Não existe uma mulher que diga, eu gosto de apanhar, eu tô aqui com ele porque eu gosto de apanhar. Não existe isso. Então, envolve muitas questões mesmo, né, que devem ser avaliadas por ela quando elas tomam a consciência do que estão passando. Enquanto isso não acontecer, vai continuar assim. É aquele trabalho que a pessoa se esforça para conscientizar, mas esbarra exatamente Nessas outras questões. nas outras E não questões. sou eu e nem você, né? Nós podemos orientar, nós podemos incentivar, nós podemos fazer a nossa parte. Mas o primordial, quem pode fazer é a própria vítima. É ela que vai denunciar e vai tomar conta das consequências dessa situação. E se ela não tomar a decisão, isso pode acontecer o feminicídio. E interessante que você também comente que todos esses casos de feminicídios, eles têm esse processo, né? Ele começa lá na violência Sim. Psicológica, vai caminhando, chega na violência física, outro tipo de violência, e aí chega ao extremo. Sim, é um ciclo, né? O cara, ele não vai chegar pra você e vai no primeiro dia de namoro lhe dar um soco. Ele não vai lhe dizer que você não vale nada, que você não passa de uma vagabunda. Ele não vai chegar assim pra você. Ele vai começar um relacionamento e se ele for abusivo, ele vai deixando rastros. Eu quero que as mulheres entendam que um agressor, ele sempre deixa sinais. Sempre.
prestem atenção nos sinais que ele deixa. Essa questão do isolamento é muito característico deles, né? De se isolar da família, tirar a mulher dos convívios que ela costuma ir, que ela fica feliz, né? Que ela está ali saudável, naquele ambiente familiar, de amigos, de faculdade, e, dentre outros do trabalho. Ele tira ela do meio em que ela esteja realmente dona de si, né? Porque ele é que quer ser o dono dela. Tira e vai minando esses relacionamentos e trazendo ela para um convívio só dela e dele, né? Então, assim, que as meninas, né, as adolescentes, porque a gente tem que falar também para elas, né, que estão iniciando essas relações, elas verifiquem quem está o seu parceiro que lhe dá apoio, né, que fica alegre com as suas conquistas, né, que lhe incentive no seu trabalho, nos seus estudos, né, que esteja sempre ali para lhe incentivar. Não uma pessoa que esteja ali para minar você, que esteja ali para tirar as suas conquistas, ou que não deixe você desbravar alguns sonhos que você queira, né? Então, um agressor, ele sempre vai deixar alguns sinais. Se a gente bem prestar atenção, porque quando estamos envolvidos, a gente meio que não enxerga, né, algumas coisas, mas se a gente bem prestar atenção, a gente vai perceber que ele vai deixar rastros. E agredir uma vez não tem volta. Adriano, eu considero que depende da agressão, né? Eu não sei qual o tipo de agressão que você diz. Foi uma agressão palavrão, uma discussão, uma física? Para mim, eu considero, eu não quem sou eu para julgar alguém, né? Mas eu acho muito difícil, né, um agressor voltar a tratar a mulher de uma forma diferente, desde que eu penso que ele pode sim se restabelecer, mas que ele procure ajuda. Pois é, que agora, como você disse lá no início da nossa conversa, a lei já está vendo essas questões, né, de também ajudar o agressor. Mas assim, eu acho importante colocar isso porque nesse caso que teve no Pentecoste, eu estava vendo a entrevista. O autor do crime, ele disse que sentiu ciúmes porque viu no celular da mulher uma conversa e tal. Aí o cara pegou lá um objeto, uma motocicleta, e matou a mulher da forma mais brutal possível. E aí, familiares da própria vítima disseram o seguinte: eu nunca imaginei que ele pudesse fazer isso. Eles viviam brigando, mas eu nunca imaginei que chegasse a esse ponto. E aí é onde entra essa questão dos sinais, né? Se a relação é conturbada, é conflituosa, tem já a questão da violência física, que para chegar na física já passou por outro processo também. É um sinal bastante alarmante, né? Porque, na verdade, a mulher, ela nunca imagina que ele pode fazer isso. Eu não sei se você deve ter acompanhado aquele caso também do Juazeiro, né? Aquela vereadora. Sim, da presidente da Câmara. Né? Então, ela já tinha definido que ia deixar ele. Né? Naquela época, ela já ia terminar com ele. Tinha tomado a decisão. Já tinha tomado a decisão. Ia informar para ele que não dava mais certo, ia romper com a relação, porque ele já estava praticando violência com ela. Mas dentro da cabeça dela e dentro da cabeça de várias outras mulheres, ele não teria coragem. E eu digo, sim, ele tem coragem. Né? Eu até presenciei, assim, em conversa, né, com uma pessoa que estava passando violência doméstica e me mostrou, né, a pele, aqui tá roxa. Aí eu disse, ele lhe bateu de novo. Né? E ela disse, foi, mas ele não tem coragem de fazer nada comigo, não. Ele tem sim. E ele pode lhe matar a qualquer momento. Então, assim, as mulheres, elas têm uma falsa idealização de que isso é por ciúme, é por amor, né? E ele não faria isso. Como assim? Ele me ama e vai me matar? Não se encaixa, né? O amor com a morte. Né? Mas dentro da cabeça dele, só Deus sabe o que passa. E sim, ele teria coragem de fazer
praticar um feminicídio pelas questões de ciúme e dentre outras questões. Eu acredito que se há esses sinais, se já houve um tipo de violência física, moral, sexual, é o momento de romper, né? Já está até passando de um tempo, né, para romper com esse tipo de violência. Porque a tendência, Adriano, é piorar. Porque você está, de certa forma, deixando para lá, né? Botando em panos quentes, botando para debaixo do tapete. E ele se acostuma. Ele se acostuma e você que está passando por isso também se acostuma. Pois é. A pessoa se acostuma. Tinha até um ditado, assim, quando eu era criança, eu ouvia muito, né? Ah, apanha mais do que mulher de malandro. E é exatamente por essas questões de se acostumar, da pessoa se acostumar a viver naquele conflito. Já parecia ser uma coisa normal, né? É porque fica... algumas mulheres que já vivem com agressão há muitos anos, eu verifico, assim, pelo relato delas, sabe? Elas, não, eu já vou porque meu marido, você sabe, né? Que tem aqueles problemas. É algo que elas já justificam, sabe? É algo que é já justificado. Então, ela já se acostumou. Uhum. O ciúme certamente é um dos principais causadores ou motivadores do extremo, né? Sim. Mas, novamente aqui, perguntando diante da sua vivência, diante daquilo que você analisa, existem casos de violência onde ele fica estabilizado, onde tem ali uma agressão ou outra e fica naquilo, ou todo caso de violência contra a mulher ele sempre evolui? Assim, É porque, assim, eu acredito que com o tempo, né, de vivência com aquela pessoa, que é agressora, tudo é alvo de tensões, né? Então, se você vai viajar com a pessoa, tá um grupo de amigos, é um momento tenso. Quando você vai trabalhar e demora um pouquinho a chegar do trabalho, já é outro momento tenso. Vem os filhos, e aí tem as festinhas, né? Os locais públicos que você vai ter que levá-los. Já é também são outras situações que traz essa tensão. Na minha vivência, eu vejo muito a evolução, certo? A evolução da violência. Ela começa, né, de forma mais restrita e vai evoluindo dependendo do grau, né, de agressividade do homem mesmo, né? E se ele vê que a mulher, por exemplo, ela tá numa carreira, ela tem que viajar, ela tem que sair, né? Ele já cria histórias, já fantasia coisas que não existem, né? Já dá homens para a mulher, né? Então, assim, tudo isso, a violência, ela gera sempre uma evolução. E todo cenário, né, de vida que eles se encontram é um cenário tenso, né, que vai propiciando para que ele possa imaginar e fantasiar diversas situações inexistentes. Bom, doutora Tiara Barreto, eu quero deixar você bem à vontade para falar do seu trabalho em prol da defesa das mulheres, né, da sua atuação. A gente falou um pouquinho lá no início, mas eu deixo você bem à vontade para você falar dessa luta. Tá, eu estou como presidente da mulher advogada, né, da subseção de Itapipoca, da UAB. Já temos aí 2 gestões como presidente. O meu trabalho na ordem é voltado para a proteção da mulher, não só a mulher em situação de violência, mas a mulher de forma geral, e com foco na mulher advogada, né? A gente tem aí uma implementação de uma ouvidoria da mulher advogada, assim, ainda ser concluída. Eu atuo como advogada em Itapajé, mas atendo em todo o Brasil através das minhas redes sociais, pelo Instagram, @Tiara Barreto. Tenho também um documento no meu Instagram, um e-book que trata todo esse vínculo de violência, trata todas as formas, vem tratando também, especificando os canais de denúncia para que as mulheres possam ter acesso e identificar o que elas estão passando, tá? De forma gratuita, é só acessar.
trabalho com essa parte bem humanizada no tratamento da mulher. E a minha luta é essa. Eu vim de pais professores, né, de uma família estruturada, em que meu pai sempre colocou minha mãe em primeiro lugar em tudo. Minha mãe é advogada, mas também iniciou a carreira dela como professora. Meu pai é professor radialista. E dentro da minha casa eu sempre vi esse posicionamento da minha mãe. Né? Em meados de 1980, minha mãe já era empoderada. Então, ela passou esses ensinamentos em que a mulher ela tem que ter o espaço dela, né? E eu absorvi bem, né, que a mulher tem que ter seu espaço, independente de qualquer decisão que ela tomar, se ela é do lar, se ela é agricultora, se ela é comerciante, se ela é empreendedora, em qualquer área, ela tem que ter o seu espaço, né, de respeito, né? E a minha luta, ela é focada no respeito à mulher, né? Porque é inadmissível, né, em tempos que vivemos hoje, em pleno 2023, a gente ter, há 4 horas, uma mulher morta no Brasil. E nosso país ser o 5º país mais violento do mundo em relação à violência doméstica. Então, eu acredito, né, nessa luta e eu acho inadmissível, hoje, atualmente, nós temos tantos índices, né, enormes, exorbitantes, tratando a mulher dessa forma. Nós evoluímos muito, eu acho que desde 2013 que eu falo, já tem 10 anos. Eu percebo que a evolução foi gigantesca, e acredito que nós vamos evoluir muito mais. E o que depender de mim em falar, em acolher realmente, às vezes não é nem um trabalho voltado para o financeiro, Adriana, é um trabalho mesmo de conscientização, sabe? Quando como eu não pego a parte criminal, eu faço só a parte civil. É uma causa, né, que você adotou? É uma causa, né? Porque eu não consigo compreender. Eu sou indignada igual a você. Eu não consigo compreender a razão e justificar um ato de violência contra a mulher. Né? Nós somos maioria em tudo. Nós podemos. Nós somos livres para escolher quem nós queremos nos relacionar, e o que nós queremos estudar, em que nós queremos trabalhar. Então, nós temos esse direito e é por isso que eu luto, é pelo respeito. Bacana. A gente sempre pergunta aqui sobre a vida dos nossos convidados. Hoje, como foi um podcast temático, a gente falou mais sobre o assunto em si, mas eu quero aqui entrar, já que você também entrou aí nos seus pais, né? Você que é filha do grande radialista e professor Tarcísio Ferreira, da professora Noraci, que eu me lembro da minha época de Adriano Nobre. Mas você estudou onde? E a carreira de advogada? Sim. Quem foi que lhe influenciou? Ou se foi uma coisa que você queria desde cedo? Sim. Eu estudei até a 5ª série em Itapajé, no Patronato São José, e fui para Fortaleza estudar, né? Concluí os estudos lá. Me formei na Universidade 7 de Setembro. Eu, na verdade, ia fazer jornalismo. Já estava matriculada, já estava certa de começar jornalismo. E aí a gente... Por influência do seu pai? Não, você acredita que... acredito que sim, né? Pelo fato dele fazer comunicação na rádio. Porque assim, Adriano, com o tempo que a gente vai tomando consciência, eu era muito nova, eu tinha só 17, 18 anos, por aí. A gente tem muita consciência das coisas, né? Com o passar do tempo, a gente vai ligando os pontos, né? A gente vai comunicação, o pai é comunicador, professor, estou sendo professora também. E quando também eu faço tratamento psicológico, né? Tenho as minhas terapias, aí a gente foi ligando os pontos, né? Aí jornalismo não dá. Aí na época, assim, jornalismo não era aquela opção rentável, né? Vale, meu Deus, se eu for fazer jornalismo, eu vou trabalhar onde? E nem é, né? Não vamos, né? Não vamos. Eu não tive essa. Ainda não chegou nesse ponto. Eu não tive esse ponto aí de pensar. Eu já fui fazer direto, mas enfim. Aí, eu conversando com a minha mãe também é advogada,
né? E aí, você sabe que tem algumas carreiras que elas são mistificadas como sendo carreiras melhores, o que hoje eu não tenho mais essa visão. Acho que toda carreira que você escolhe com amor, você faz né, com dedicação, vai dar certo, né? Embora você não ganhe rios de dinheiro, mas se você faz com amor, você é realizado, você está, Sim. né, em paz. Então, assim, eu fui fazer direito por influência da minha mãe. E comecei a fazer direito, né? E ela queria, porque queria que eu... Na verdade, a maioria das pessoas querem que seus filhos sejam concursados, né? Faça concurso e tal. Estabilidade. Pela estabilidade, né? Então, assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar numa campanha de OAB com o Dr. Valdetário. Na época, ele era presidente da OAB. Então, eu fazia as visitas, né, nos escritórios. Então, fazia várias visitas em escritórios. Meu Deus, eu não quero isso para mim. Porque, assim, naquele momento eu achei que não era rentável. Pronto? Melhorou aí? Só direcionar. Aqui? Pronto. Deu? Pronto. E aí eu comecei a fazer várias visitas em escritórios e tal, para ver como era que estava a situação dele na política da instituição. E aí quando eu sair daqui desse trabalho, eu vou estudar para concurso. Quando eu saí de lá, eu fui trabalhar na campanha para desembargador, que a equipe dele foi toda, como foi campanha vitoriosa, foi toda encaminhada para trabalhar para um candidato a desembargador. E aí, encerrando lá, aí eu fui trabalhar no Rocha Marinho e Salles, que é um escritório que ele tem em todo o Brasil, né? Acredito que também no exterior também. E aí trabalhei lá por um tempo, e aí para estudar para concurso, eu voltei para Itapajé para trabalhar menos, né, para prestar assessoria e ter mais tempo para estudar para concurso. Só que é ilusão. Eu comecei a prestar serviço gratuito no fórum. Então, eu atendia a população no fórum toda semana, né? E atendia um grande número de pessoas. Então, assim, com o tempo, eu fui me encontrando na advocacia. E aí já fui para eleição de ordem, né? Assumindo comissão, né? E participando da diretoria agora, esse último pleito. E assim, venho gerenciando, assim, caminhando a minha carreira, toda voltada para a advocacia mesmo. Então você se encontrou na advocacia, no Eu direito. me encontrei na advocacia, eu gosto também da política institucional, eu me interesso, é algo que realmente eu me sinto realizada. Eu estou me realizando também como professora. Eu não tenho, eu vou morrer advogada. Eu não tenho isso. Eu tenho uma cabeça aberta para as possibilidades, certo? Eu estou advogada agora, né? Sou advogada, né? Coloquei um escritório há pouco tempo, né? Mas gosto muito de outras áreas, inúmeras outras áreas. Gosto de empreendedorismo, gosto da parte da comunicação. Eu gosto de muitas áreas, todas relacionadas à parte humana mesmo, de informação, de conhecimento. Bacana, bacana demais. E agradecer pela vinda aqui ao nosso podcast. Eu acho que esse podcast ele tem um significado importante, Sim. né? Porque retratou aqui a luta que se tem de defesa dos direitos da mulher, a luta de conscientizar também, que é o mais difícil, mas tem muitas campanhas, alguma coisa está sendo feita, ninguém está de braços cruzados. Sim. E eu acho que é um momento interessante pela questão do mês, mas também pelos casos que a gente vê no dia a dia, para que a gente fale mais sobre isso, para que a gente enalteça mais essas ações e para que a gente possa também cobrar mais das nossas autoridades ações específicas voltadas para o acolhimento, né, das mulheres que sofrem algum tipo de violência. Quero mesmo lhe agradecer. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Espero que as mulheres vejam esse podcast, né, se interessem. E se interessem não só, né, por algumas questões, mas também, como a gente falou, sobre política, né, Adriano? Sim. Se interessar por política, se interessar pelo empreendedorismo, se interessar por você, principalmente por você,
né? Como mulher, qual é o seu papel na sociedade? Mas eu sou tão caseira, você tem um papel na sociedade, você tem um papel dentro da sua família, e isso vai iniciando dentro da sua família e vai sendo explorado diante de todo o seu universo em que você se encontra, e assim você vai conquistando, né, e desenvolvendo um aperfeiçoamento pessoal e vai, de forma mais feliz, conduzindo a sua história. Pois é, e eu não posso terminar esse podcast aqui com você sem pedir, já que eu vejo uma causa realmente defendida por você e assim, algo que você fala de coração. Quero que você deixe uma mensagem para... certamente tem muitas mulheres nos acompanhando que estão vivendo algum tipo de violência, né? Qual que seria uma mensagem para a gente finalizar esse podcast de hoje? A mensagem que eu deixo aqui para todas as mulheres, né? Não só as mulheres em fases adultas, mas as adolescentes, né? As pré-adolescentes, que possam estar passando por uma situação de violência. Analisem os sinais, analisem as pessoas com que vocês se envolvem. Não deixem passar isso, né? Vocês podem perder a melhor fase da vida de vocês, que é a fase de conhecer pessoas, né? De aproveitar as oportunidades, tanto de estudo como de trabalho. Não deixem que ninguém roube a dignidade de vocês. Não coloquem a vida de vocês nas mãos de ninguém, de nenhum homem, de nenhuma mulher. Não coloquem. Vivam a vida de vocês de forma livre, busquem os seus sonhos, seus objetivos, estudem, busquem conhecimento a todo tempo e vivam da melhor maneira possível. Obrigado, doutora Tiara Barreto, pela sua presença aqui no nosso podcast. E eu quero aqui agradecer os nossos parceiros, a Shopping Pães, agradecer também aqui o Supermercado Supercenter, Red Produtora, e o nosso agradecimento também à Clínica Realize Odontologia Integrada. Minha gente, esse podcast aqui vai estar amanhã disponível no YouTube da Amizade FM e também no Spotify, tá bom? Para você poder acompanhar. Ainda essa semana a gente vai estar já liberando alguns cortes dessa conversa com a doutora Tiara, e aí você pode acompanhar lá no Instagram da Amizade FM. Tá bom? Então você vai aí até o nosso próximo podcast acompanhando cortes e também acompanhando o episódio completo aí nas nossas plataformas digitais. E o nosso próximo encontro vai ser no dia 4 de setembro, onde a gente vai estar recebendo aqui o ex-prefeito de Irauçuba, Zé Mota, que vai falar da sua vida, da sua história na política, contar fatos, né, que já estão aí registrados na história do município de Irauçuba, ele que foi prefeito de 2013 a 2016, tá bom? Então, dia 4, a gente volta com mais um podcast da Amizade. Um abraço e até o próximo.